A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 22. E os assuntos do vídeo de hoje serão o erro mais grave do rei Saul, Jesus salva e propósito. Neste capítulo, nós vamos entender muito sobre propósito, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então, quem assistiu o vídeo anterior, quem leu o capítulo passado, sabe que o Davi ele se fingiu de louco na frente do rei Ax, e o Ax não viu ele, não enxergou ele como uma ameaça, porque ele estava doido. Então ele falou para os seus soldados colocarem ele para fora, né? E o Davi aproveitou essa oportunidade e fugiu aqui para a caverna de Adulão. E a sua família, sabendo, alguém deve ter visto o Davi indo para essa caverna e falou para seus irmãos e para a casa do seu pai que o Davi estava nessa caverna. E foram todos eles ver como estava o Davi. Amém? Então Deus ele vai sempre preparar alguém para te ajudar na hora da sua dificuldade. O Davi ele estava sozinho, ele estava sendo perseguido, chegou no fundo do poço, ele teve que até fingir de louco para poder escapar. Então aqui Deus está dando um apoio para ele. Deus está mandando a família dele ir lá ver como é que ele está. Se estava precisando de alguma coisa, dar um conforto para ele, né? Então, nas suas aflições, Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar, amém? Mas é necessário você estar de coração aberto. Não tenha mágoa dos seus familiares, perdoa, porque na hora que você mais precisar, é a tua família que te abraça, que te recebe, amém? Então perdoa seus familiares, não fica brigado com ninguém, pelo amor de Deus. Eu te peço encarecidamente que você ore a teu Deus. Se você não consegue, você está com muita raiva pelo que fizeram com você, ore. Fala, Senhor, tira esse sentimento de mim. Eu quero perdoar, Pai Santo, porque o Senhor me ensinou que nós devemos perdoar para ser perdoados. E eu quero esse dom de perdoar. Que o dom de perdoar esteja nos vossos corações agora, pelo poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Perdoe e a sua família vai estar sempre sendo aquele braço que te sustenta e que te ajuda na hora da dificuldade. O Senhor, ele abençoa as famílias. A família um ajuda o outro. Então, que as famílias estejam em união. Amém? Aqui a família do Davi era uma família unida. Eles ficaram sabendo que o Davi estava lá e foram eles todos ali ajudar o Davi. Verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha esse verso 2, que coisa mais linda, tá? Após os seus familiares irem lá ver como é que ele estava, e o Davi ter falado toda a situação que ele estava passando para os seus familiares, essa cidade se espalhou logo pelas vizinhanças, pela cidade. Os irmãos do Davi falaram, olha só, o Davi está precisando de ajuda, vamos ajudar ele. E todas as pessoas que se identificaram com a situação do Davi, que também eram perseguidas, que eram pessoas que estavam endividadas, ou que estavam com espírito desgostoso. O que significa isso? É aquela pessoa que perdeu a esperança, é aquela pessoa que ela não enxerga um futuro melhor para ela, e que ela está em desespero, está em aflição. Então todas essas pessoas se sentiram atraídas para estar junto com Davi, se compadeceram com ele, porque ele estava passando pela mesma situação. Ele estava sendo perseguido, ele tinha fugindo da morte, buscando ajuda, socorro da família, né? Então essas pessoas buscaram ele. Da mesma forma que nós nos identificamos com Cristo, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou. E nós, todos aqueles que estão sem esperança, todos aqueles que estão fracos, todos aqueles que estão endividados, todos aqueles que estão passando por problemas, dificuldades e aflições, todos nós somos atraídos para Cristo, porque ele passou por todas essas coisas e venceu. Santa Deus. Então é lindo isso. E a gente já viu em vários capítulos aqui que o Davi ele é uma tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E até na árvore genealógica, Davi ele vai dar descendência a Jesus Cristo, amém? Então tá tudo interligado aqui. Então ele é uma referência, ele aponta para Cristo, tá certo? Aqui eu queria ler para vocês, ó, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, da mesma forma que essas pessoas que estavam sobrecarregadas, que estavam endividadas, que estavam passando por aflições, perseguições, se sentiram atraídas por Davi e foram até ele para, através dele, se unirem para serem aliviados dessa dor. E agora eles têm uma esperança, porque agora eles são um grupo de 400 homens, né? Quando você está sozinho, você se sente fraco, oprimido, sem esperança. Mas quando você se une a pessoas que têm o mesmo propósito que você se fortalece na fé.
né? Então eles se juntaram a Davi e se juntaram, formou uma equipe de 400 pessoas, lutando pelo mesmo propósito, de batalhar por esperança. E eles queriam fazer de Davi o rei deles. Santo é Deus. Nós escolhemos Cristo para ser o nosso rei e ele vai nos dar a vitória. Da mesma forma que o Davi também vai conseguir a coroa, nós também vamos conseguir a coroa porque nós escolhemos seguir a Jesus Cristo e ele alivia todas as nossas dores e nossas fraquezas e o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, né? Santo é Deus. Aqui João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Santo é Deus. Então, da mesma forma que o Davi foi para o rei Saul, fez de tudo pelo rei Saul, para ajudar o rei Saul, mas ele não o recebeu, ele não o aceitou, e pelo contrário, ele o perseguiu e está tentando matar o Davi. Da mesma forma, Jesus Cristo ele veio para os judeus. Todas as promessas eram feitas para os judeus. Ele foi para os seus, mas aqueles que eram seus não o receberam e tentaram matar ele. E até conseguiram crucificar ele, mas ele foi mais que vencedor. Ressuscitou o terceiro dia, né? E todos aqueles que creram nele têm o dom, agora podem ser chamados de filhos de Deus. Santo é Deus. Então, todos aqueles que buscaram Davi, eles vão conseguir o reino, né? Porque o Davi vai vencer, vai herdar a coroa e vai dividir o seu reino com aqueles que o apoiaram. Da mesma forma, Cristo Jesus, ele vai voltar, santo é Deus, com grande glória, com seus santos anjos, e todos aqueles que creram nele e apoiaram o reino de Deus, o evangelho de Cristo aqui na terra, receberão o galardão e a herança eterna. Amém? Que lindo demais isso aqui, tá? Verso 3. E foi-se Davi a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha só que coisa linda que o Davi está fazendo aqui, né? O Davi, ele sabe que o rei Saul quer matar ele e que quer matar todos aqueles que têm alguma relação com ele, né? Então, ele sabendo disso, ele vai buscar proteção ao rei Moabe, para que o rei Moabe proteja a sua família. Então, aqui ele está cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe, né? Então, ele tem essa preocupação com a família. Tem essa preocupação com a família sempre, tá? Que isso agrada a Deus. De sempre querer o melhor para sua família, lutar, trabalha bastante para poder dar um sustento bom para seus filhos. Aquele filho que reconhece todo o carinho da mãe e do pai e quando consegue uma profissão, ele ajuda em casa com o seu salário, né? E está sempre preocupado com o pai, cuidando do pai quando ele está na velhice, cuidando da mãe quando está na velhice, né? Então sejam filhos que honram os pais, igual Davi, amém? Verso 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. Verso 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então o rei Saul aqui ele já ficou sabendo que o Davi, além de fugir, ele já tinha vários homens o seguindo, né? Então aqui ele já viu a ameaça que o Davi trazia para o reino dele, mas uma ameaça que ele mesmo criou, porque o Davi ele sempre foi obediente e fiel ao rei Saul, né? Tudo que ele pedia, o Davi fazia. O Davi não tinha pretensão nenhuma de ser rei e de tirar o Saul do seu reinado, né? Foi as próprias decisões erradas do Saul que jogaram Davi contra ele, né? Verso 7. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo me armar ciladas, como se vê neste dia. Então o rei Saul está achando que essas pessoas que estão seguindo Davi é porque ele prometeu terras, prometeu reino, né? E está acusando também as pessoas que estão ouvindo ali, que estão junto do Saul, de serem também
estão sendo comprados por Davi. Por que vocês não me dão notícias do Davi? Ele está conspirando contra mim, ninguém me avisa. Ele está prometendo coisa para vocês também, né? Então o rei Saul, ele enxerga dessa maneira, porque o amor dele, como a gente já viu em capítulos anteriores, está na coroa, está no dinheiro, está no poder. O amor dele, o coração dele, não está em cumprir a palavra de Deus. O Davi, ele não atraía as pessoas por dinheiro ou por promessas. Ele atraía pelos seus exemplos, pela sua maneira de viver. Então que a sua maneira de viver seja uma maneira de viver santa e que atraia as pessoas para estarem perto de você. Amém? Não por imposição, nem por comprando com dinheiro, mas que as pessoas sigam você, gostam de estar perto de você, pelo que tem dentro do seu coração. Amém? Verso 9. Então respondeu Doeg e o Idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi vir a Nob, a Aquimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Sempre vai ter aquele que vai apontar o dedo, vai te entregar e que vai te trair, né? O Judas traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui, esse Doeg aqui entregou Davi, deu a posição dele para o Saul, né? Sempre vai ter aquele que quer ver o seu mal, mas Deus é maior para te proteger e te guardar, né? Santo é Deus. E ai daqueles que se colocam contra a menina dos olhos do Senhor, né? Então, esse Doeg aqui, eu não li ainda mais para frente, eu não lembro o que aconteceu com ele. Mas não vai acontecer coisa boa com ele não, porque geralmente essas pessoas que gostam de ver o mal do outro, que entregam as pessoas para ver o mal do outro para interesse próprio, né? Porque com certeza esse Doeg aqui estava dando essa informação pensando em receber alguma recompensa do rei Saul, né? Ou por medo de morrer, né? Porque viu que o Saul estava bravo, né? Então ele falou, vou fazer uma moral com ele aqui para ele não me matar. Então essas pessoas aqui entregam o seu próximo por recompensa. Então o fim dessas pessoas não é bom, tá? Verso 10. O qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele deu também a espada do Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia. Então aqui ele está interrogando o Aquimeleque, né? Por que você ajudou o meu inimigo Davi, né? Vamos ver a resposta do Aquimeleque. E respondeu Aquimeleque ao rei e disse: A quem entre todos os teus criados há tão fiel que entre todos os teus há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Então aqui o Aquimeleque está defendendo Davi. Ué, mas por que eu não ia ajudar ele, né? Se ele é o servo mais fiel que tem a você, Saul, por que eu ia negar ajuda para ele? Imagina o Saul ouvindo isso aqui, ele deve ter ficado doido, né? Então o Saul, ele estava cego de raiva, de inveja, e não conseguia enxergar que o Davi era a pessoa mais excelente que trabalhava com ele ali. E todas as pessoas enxergavam isso. Então aqui o Abimeleque, ele não está vendo o motivo do Saul sentir raiva. Por que o senhor está bravo comigo por eu ter ajudado o teu servo, que é o mais fiel a ti, é o que mais conquistou vitórias para você? Não estou entendendo. O Abimeleque está falando assim, não estou entendendo. Verso 15. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo. Vem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Então ele está falando assim, ó, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo aí, se ele está conspirando contra você ou não. Mas você sabe que não é a primeira vez que eu consulto a Deus por ele. Porque ele está a seu serviço. Então todos aqueles que estão a serviço do rei, eu consultava a Deus para ele, né? Eu não me arrependo disso. Mas se ele fez alguma coisa contra você, eu não estava sabendo. Então aqui ele está justificando a sua inocência. Verso 16. Porém, o rei disse a Aquimeleque: Morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Aqui o rei Saul vai cometer o maior erro da vida dele. Porque até então, o rei Saul tinha cometido pecados de desobediência a Deus, né? Então ele tinha cometido pecados pessoais. Mas agora ele vai cometer um pecado diretamente contra Deus. Ele vai lutar contra Deus. Ele vai matar sacerdotes que trabalhavam diretamente para o Deus Altíssimo.
É a mesma coisa com a pessoa matar um servo de Deus que ensina a palavra de Deus, que tem a escolinha bíblica, que tem os pastores, os padres. Alguém matar um homem desse que está trabalhando para o reino de Deus, ele está lutando diretamente contra Deus. Jesus Cristo falou: ai daqueles que tocarem na menina dos meus olhos. Aquela pessoa que prejudica aquele servo de Deus, aquela serva de Deus que são fiéis. Não precisa ser líder religioso, mas aqueles servos fiéis de Deus, todo o mal que vocês fazem a um servo de Deus ou uma serva de Deus, vocês estão fazendo ao próprio Deus, tá certo? Então, tomem cuidado com isso, tá? Esse é o maior erro que uma pessoa pode cometer, né? A gente tem que ajudar as pessoas que servem a Deus, não lutar contra, porque se você lutar contra uma pessoa que é crente, que é fiel a Deus, você está lutando contra o próprio Deus, amém? Verso 17. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai aos sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então, olha só, os criados do Saul, eles tinham temor a Deus. Eles falaram: opa, eu não vou tocar no sacerdote de Deus, porque eles sabiam o tamanho do erro que o Saul estava cometendo. Mas o Saul insistiu nisso, até que ele achou um que não temia Deus para poder cumprir a sua ordem, né? Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Então morreu aqui, ó, 85 justos aqui, ó, que serviam a Deus na mão dos ímpios, numa decisão errada do rei, né, e do Doeg. O Doeg aqui, além de entregar, ele também executou os homens de Deus. Santo Deus, tem misericórdia. Está escrito na palavra assim, né? Tem uma profecia que Jesus ia ser traído, né? E ela se cumpriu. Só que está escrito naquela profecia: ai daquele que vai entregar a Jesus Cristo. Então Deus, ele permite, porque Deus dá o livre-arbítrio, né? O mal, ele tem o livre-arbítrio para a pessoa pode escolher fazer o bem e pode escolher fazer o mal. Mas está escrito na palavra: ai daqueles que escolhem fazer o mal. Então, o Saul, eu lembro o final dele. O Doeg eu não lembro. Eu vou continuar estudando aqui e vou acompanhar com vocês o que vai acontecer com ele aqui, né? Mas o Saul, ele chegou ao ponto de tirar sua própria vida, né? Porque cada escolha errada que ele está tomando está trazendo consequências negativas para a alma dele. Até que vai chegar ao ponto que não vai ter mais jeito, não tem mais solução e vem o juízo de Deus, né? Então aqui, não seja dessas pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer o mal contra os servos de Deus. Seja uma pessoa que se entregue sua vida totalmente a Jesus Cristo e seja guiado pelo Espírito Santo e leve o amor até as pessoas. Verso 19. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até as mulheres, desde os meninos até os de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Olha só que coisa horrível. E o Saul, alguns capítulos anteriores, Deus mandou ele exterminar um povo que era ímpio, que era injusto, que Deus já tinha ultrapassado todos os limites, e Deus mandou ele destruir aquele povo. E o Saul não. Olha só como o Saul fez. Os que ele tinha que destruir, que ele tinha que matar, os ímpios, ele não fez. Agora está matando uma cidade inteira de justo, né? Por inveja, por vingança. Olha que coisa horrível, né? Que situação que chegou o rei Saul. Verso 20. Porém escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o idumeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Então esse verso 22 é interessante demais. Então Davi ouviu a notícia que todos os sacerdotes tinham morrido, e ele está recebendo o filho do sacerdote que ajudou ele, que deu os pão para ele, que deu a espada para ele. Então a consciência aqui do Davi doeu. Ele falou: nossa, a culpa é minha, porque eu sabia que eu vi lá o Doeg ali, eu sabia que ele ia entregar a casa deles. Então eu dei a ocasião, tudo isso que está acontecendo por minha causa. Então ele tá aqui pedindo perdão a esse rapaz, né? Porque ele falou: olha, a culpa do seu pai ter morrido, e toda a casa do seu pai, e a sua cidade ter morrido, a culpa é minha.
né? Eles estão perseguindo a mim. E por vocês estarem comigo, do meu lado, vocês estão sofrendo também, né? E é triste isso. Aqui ele está confessando, mas ele vai ajudar ele aqui, quer ver, ó? Verso 23. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Santo é Deus. Rei da glória. Isso aqui é importante demais, tá? Só existem dois lados. Que lado você está? O Abimeleque, o Aquimeleque, perdão, ele escolheu ficar do lado de Davi. Isso trouxe consequências para ele, trouxe perseguição para ele, até sua morte. Um dos filhos dele sobreviveu e o Davi pegou ele e falou: Não, comigo você vai estar salvo. Santo é Deus, aleluia, Jesus. Eu queria que vocês entendessem a importância disso daqui. Se você escolheu Jesus Cristo como teu Salvador, vai vir perseguição, vai vir luta, vai vir dificuldade. Alguns a gente vê, tem países aí que os cristãos são perseguidos, são mortos, né? Mas Deus recolhe eles no céu. Eles estão vivendo a vida eterna junto com Cristo Jesus. Santo é Deus, receberam a coroa da vida já, né? Mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que se posicionar. De que lado você está trabalhando, tá certo? Lute por Jesus, tá? Porque aqueles que não estão com Jesus estão contra ele, tá? Então o Aquimeleque escolheu o lado certo, escolheu o lado do rei Davi. Mesmo que ele morreu, ele foi para o céu, amém? Da mesma forma que nós escolhemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E mesmo que nós viemos a morrer, nós escolhemos o lado certo e nós vamos para o céu. Mas todos aqueles que ficarem do lado errado serão condenados e irão para o inferno. Amém? Aqui, ó, isso fica bem claro aqui, ó, João, capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então esse filho do Aquimeleque, Davi não lançou ele fora, ele abraçou ele, não. É culpa minha os seus pais terem morrido, mas eu vou lutar por você. Eles deram a vida deles para me ajudar, eu vou dar minha vida para ajudar você, e você está junto comigo. Então Jesus Cristo está sempre de braços abertos para te receber. Ele de maneira nenhuma vai lançar fora aqueles pequenininhos que estão aflitos, que vêm buscar por ele, né? Esse rapaz perdeu tudo, perdeu toda a família. E ele foi buscar a Davi uma proteção. Da mesma forma que nós estamos aflitos, cheios de problema, nós buscamos um abrigo em Jesus Cristo. E de maneira nenhuma ele vai nos lançar fora, porque ele abraça todos aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo. Ele abraça a todos e ama a todos e vai ajudar a nós a alcançarmos a salvação. Amém? Mateus capítulo 12, verso 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Né? Então o rei Saul estava contra Davi. Ele não estava ajuntando, ele estava espalhando o reino, estava dividindo o reino, né? O Davi ele vai unificar isso novamente. Quando Jesus Cristo voltar, todos aqueles que estiveram contra ele serão lançados ao fogo do inferno, porque eles estavam contra Jesus, estavam lutando contra ele, eram inimigos dele. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e batizaram e fazem um amor, fazem tudo o que está escrito na palavra de Deus, nós escolhemos o caminho certo, o caminho que leva à vida eterna, o caminho estreito. E quando Jesus Cristo voltar, nós vamos reinar junto com ele. Então escolho, tome a sua decisão. Você não batizou ainda? Vou ler de novo aqui para você que não batizou ainda. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que é comigo não ajunta, espalha. Se você não está com Cristo, você está contra ele, e quando ele voltar, você será lançado no fogo do inferno. Então se batiza hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, tá? Aquele que não está comigo está contra mim. Não esteja contra Cristo, não esteja contra Deus, não esteja contra os seus irmãos. Seja um com Cristo, amém? E nós todos nos veremos no reino da glória. Essa palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.